No período Jurássico, há especificamente 154 milhões de anos atrás, um pequeno dinossauro causava uma grande preocupação entre os habitantes de Morrison, a sua região. Esse dinossauro se esgueirava despercebidamente sobre as florestas com o objetivo de achar pequenos animais, bebês ou até ninhos descuidados para se alimentar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal PaleoWiki. E por favor, antes de tudo, se você é novo aqui e chegou de paraquedas, já vai logo deixando o seu importante like, se inscrevendo para apoiar o canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade e comentando aqui embaixo. Isso vai ajudar muito pro começo desse canal. Mas afinal, como um pequeno dinossauro causava uma grande preocupação? Esse dinossauro era o Ornitolestes, e sim, ele era um dinossauro carnívoro de pequeno porte que causava uma grande preocupação, lá em Morrison, há 154 milhões de anos atrás, no Jurássico Superior. Ornitolestes, nome que significa ladrão de pássaros, derivado do grego ornitos, pássaro, e lestes, ladrão. Ornitolestes foi curiosamente o primeiro dinossauro descoberto no ano de 1900. Você sabia dessa? Se sim ou não, por favor, deixe aí nos comentários. Até agora, o Ornitolestes é conhecido por um único esqueleto, descrito por Henry Osborn em 1903. Apesar do esqueleto estar parcialmente completo, ele apresenta um crânio com um grave nível de esmagamento. O esqueleto holotipo foi descoberto em 1900 em Wyoming, eu acho que é assim que se pronuncia, por uma expedição do Museu Americano de História Natural, na predeira Bonnie Cabin, local próximo a uma cidade chamada Medicine Bow, ou Arco Medicinal. 3 anos depois, em 1903, o paleontólogo Henry Osborn nomeou e descreveu cientificamente o Ornitolestes. Posteriormente, foi descoberta uma mão incompleta, que foi atribuída ao gênero Ornitolestes por Osborn. Porém, naquela época, restaram dúvidas sobre esse caso, pois a mão atribuída ao Ornitolestes poderia ser, na verdade, uma mão que pertencia a outro dinossauro terópode, o Tanicolagreus, como propôs Poe. Tanicolagreus foi um outro dinossauro celurosaurídeo do Jurássico, que foi achado a poucos metros de onde estava o Ornitolestes e que viveu na mesma linha temporal que ele. Depois de observações feitas nas mãos dos terópodes, os paleontólogos perceberam que, na verdade, a mão que seria do Ornitolestes sempre foi a do Tanicolagreus. Ornitolestes era um dinossauro de pequeno porte. Após algumas análises, os paleontólogos David Norman e John Foster afirmaram que o Ornitolestes teria 2,8 metros de comprimento e que pesava 12 a 15 quilos. Mas logicamente esses números poderiam mudar, pois o animal poderia crescer mais, podendo eventualmente ficar mais pesado e um pouco maior naturalmente. O Ornitolestes era um carnívoro bípede, com a cabeça proporcionalmente menor do que o seu próprio corpo, diferindo-se um pouco da maioria dos outros predadores. Apesar disso, o carnívoro era fortemente construído, possuindo um curto focinho, porém com mandíbula inferior robusta. Igualmente a outros dinossauros terópodes, os dentes da frente de Ornitolestes eram meio cônicos, com serrilhas reduzidas. Os dentes posteriores eram recurvados e serrilhados. Ornitolestes possuíam um pescoço relativamente curto. Sua cauda, porém, era longa, semelhante a um chicote, ao ponto de ser maior que a metade do seu próprio corpo. E vocês acham que o Ornitolestes seria um animal veloz? Um corredor hábil? Se sim, comenta aqui embaixo porque eu quero saber, tá? De primeira vista, muito provavelmente vocês devem imaginar o Ornitolestes como um dinossauro veloz. Porém, talvez ele não fosse um animal tão rápido assim, pois os seus ossos dos membros inferiores eram muito curtos, talvez o impossibilitando de correr em altas velocidades ou correr muito por pouco tempo. Apesar de ser um terópode realmente pequeno, o Ornitolestes tinha algo que a maioria dos outros terópodes não tinham. Antes de eu lhe contar, compartilhe o vídeo com outros amigos para eles não perderem essa curiosidade.
Enfim, o Ornitolestes possuía um braço quase que totalmente maleável, ou seja, ele não tinha um braço com movimentos limitados como alguns outros terópodes. O seu braço girava em torno de 95 graus, ou seja, o braço do Ornitolestes seria um ótimo auxiliar nas suas caçadas, servindo para agarrar suas presas enquanto elas se debatiam. E eu me refiro a presas como pequenos dinos, bebês e pequenos mamíferos da região. O Ornitolestes está incluído na superfamília Coelurosauria, composta por basicamente carnívoros. Ornitolestes está localizado no clado Tyrannoraptora. Mas não se precipite nos pensamentos, ele não era um tipo de tiranossauro original primitivo, ele apenas estava incluído no clado Tyrannoraptora, ou seja, ele não era um tiranossaurídeo. Ele apenas era um parente distante dos grandes e brutos tiranossauros. Ele era mais parecido mesmo com os raptores do que com os tiranossaurídeos, na verdade. Abaixo de Tyrannoraptora, nós podemos encontrar a família Compsognathidae e a Maniraptoriforme. Abaixo da Maniraptoriforme, encontramos as famosas famílias os Maniraptora, os raptores como o Velociraptor e os Ornitomimosauria, onde podemos encontrar animais como o gigante Deinocheirus, desde os mais esguios e esbeltos, como o Gallimimus. Ornitolestes foi um carnívoro celulossauro de pequenas dimensões, mas que viveu em um local bem hostil, na Formação Morrison. Formação essa que era repleta de dinossauros enormes como o Brachiosaurus e o Stegosauro, e dinossauros perigosos, como os tenebrosos Ceratossauros e os monstruosos Alossauros, os caçadores de topo da Formação Morrison na sua época. Mas e Ornitolestes? Bom, o Ornitolestes ocupava o nicho de pequeno predador da região onde vivia. Ele não causava perigo nenhum aos grandes moradores de Morrison. Porém, não se pode dizer o mesmo para os pequenos dinossauros daquela formação. Há 145 milhões de anos atrás, os Ornitolestes tocavam terror nos pequenos animais de Morrison. Apesar de pequeno, era rápido, esguio e flexível, se esgueirando entre as matas altas e florestas à procura de pequenas presas desavisadas, como pequenas presas, bebês desavisados e até mesmo ninhos desprotegidos prestes a serem arrasados pelas garras, bocas e braços mortais do Ornitolestes, deixando as mamães atentas e sempre preocupadas. E esse foi o Ornitolestes, um pequeno dinossauro que causava uma grande preocupação entre os titãs.